Livro dos Espíritos é a base na qual repousa um imenso número de ensinamentos, revelações, que a espiritualidade, aos poucos, vai complementando. Para lembrar, e nunca é demais lembrar, o Livro dos Espíritos é composto por 4 partes. Estamos na sua parte segunda, que é, por sinal, a maior de todas. Foi a maior parte da revelação trazida pela doutrina. A primeira parte, das causas primárias, com 75 questões, já havia sido, de certa maneira, tocado no assunto que ela traz através da filosofia. A terceira parte, com 305 questões, que aborda a parte moral, também já tinha sido tocada com toda a maestria, mas com necessidade de explicações adicionais que não puderam ser dadas à época, foi a parte moral, o ensinamento do Mestre Jesus. A quarta parte, essa extremamente nebulosa, que fala das esperanças e consolações. Era necessário muito esclarecimento a fim de que as pessoas saíssem da crença infantil de que existe um céu e um inferno. E a nossa segunda parte, que estamos tratando hoje do capítulo 6, que é importantíssimo e que vai tratar dos seguintes temas: prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais, influência do organismo, idiotismo e loucura, sobre a infância, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado. E aí chegamos ao capítulo 8, emancipação da alma. Vejam a quantidade de tópicos importantíssimos que vai tratar esse capítulo, que se chama Retorno à Vida Corporal. Necessária, fundamental, para que todos os espíritos possam dizer que existe uma lei de igualdade, que existe igualdade de oportunidades para todas as criaturas, e que as criaturas, todas filhas do mesmo Pai, escolhem, muitas vezes, não seguir o caminho do amor, optando necessariamente, porque uma decisão leva a outra, por toda essa série de dores e sofrimentos, as quais o nosso irmão Carmélio, no estudo anterior das obras de André Luiz, nos trouxe um item específico que falava sobre a dor. E como retornar a essa vida corporal? Para que retornar a essa vida corporal se eu não me lembro de nada? De que me serve isso? Falam alguns que tentam ainda infantilmente crer que existe uma ressurreição na carne, que não existe a reencarnação. É necessário inteligência, é necessário bom senso,
é necessário estudar. E por isso que no Evangelho, no capítulo O Cristo Consolador, vem a mensagem do Espírito de Verdade e diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, porque tem muito espírita acreditando em muita coisa aí que não está muito certa, que não está de acordo com as leis de Deus, levados pelo orgulho e pela vaidade. E a gente começa aqui com uma palavra bonita, prelúdio do retorno. O que é prelúdio? É um ato preliminar. É um primeiro passo que a gente dá para fazer alguma coisa. E qual é o primeiro passo, ampliando o que é dito na questão 330, que se dá para voltar à vida na matéria, que vimos também no estudo do nosso irmão Carmélio. É um estado em que o espírito se sente preso, que ele não gosta, mas aqueles que já têm consciência. Porque muitos são aqueles que vêm para a encarnação absolutamente inconscientes. Como falam os budistas, eles são levados às portas do ventre para reencarnar pela força do desejo, da falta que eles sentem de tudo aquilo que foi material nas suas vidas. E os primeiros passos são justamente essas análises que são feitas pelo plano espiritual para ver que tipo de relacionamentos esse irmão precisa, esse espírito precisa. Que tipo de sociedade, que tipo de país, o que ele pode aprender, o que ele pode ensinar. Porque não existe ninguém que não saiba nada, seja uma tábula rasa. Existe sempre algo a aprender e algo a ensinar. E esses planejamentos envolvem pais, amigos, famílias, mapas cromossomiais, uma série de providências que dariam um seminário. Então vamos, com tudo isso em mente, adentrar direto nos conteúdos das questões de hoje. Questão 330. Os espíritos conhecem a época em que terão que encarnar? Eu marquei essa frase conhecer porque ela ficou muito marcada na cabeça de muitas pessoas que assistiram uma palestra de Divaldo Franco. Quando ele, ao falar da reencarnação, ele fala: eu não acredito na reencarnação. Todo mundo paralisou, estupefado perante aquela informação, aquela exclamação. Que isso? O que houve, Divaldo? E ele complementa: eu sei da reencarnação. Então, conhecer é um verbo muito parecido. Então, os espíritos não conhecem da reencarnação. Eles têm breves noções. E a espiritualidade responde
Não dizendo se eles conhecem ou não conhecem, percebam. A pergunta não é respondida. Os espíritos dizem que eles pressentem-na. Eles respondem, mas não com o mesmo verbo. Pressentem-na. Como um cego sente um fogo do qual se aproxima. Para sentir um fogo, um calor, não precisa ser muito inteligente, não precisa ter muito conhecimento, não precisa ter muita instrução, não precisa ter muita espiritualidade. E é assim que encarnam, de forma ignorante, desconhecendo as leis e toda a dificuldade que é criar um ambiente encarnatório para um espírito, e vem para o mundo. Reconhecem que devem retornar a algum corpo, como todos sabem que devem morrer um dia. Mas ignoram quando isso acontecerá, como acontecerá, de que forma acontecerá. E ele nos pede aqui, aí eu peço para vocês verem depois, estudarem, lição de casa, ver questão 166. E vamos para 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida física, da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Por que esse termo necessidade? As nossas células, será que elas conseguem ficar agrupadas, organizadas, formando órgãos que funcionem de forma saudável por mais de 120 anos? Não temos notícias. Tem muita gente que com 50, 60 já está estragado, né? Já está com a roupa suja, já está pedindo para trocar o paletó. Então, o espírito, ele tem necessidade de encarnar. E por que essa necessidade existe? Por um simples motivo: necessidade de se relacionar com quem é diferente dele. Jesus falou que era muito fácil amar aqueles que nos amam, aqueles que são iguais, aqueles que concordam com tudo, aqueles que estão sempre balançando a cabeça. Mas quando nós encarnamos, o corpo nos torna iguais uns aos outros. Pretos, brancos, homens, mulheres, gênero que for, cegos, que enxergam, cabelos curtos, cabelos longos, altos, baixos, gordos. Somos iguais. Nascemos seres humanos. Desencarnamos seres humanos. Por isso, a espiritualidade diz que seguramente é uma necessidade a reencarnação. E podemos dizer mais: a reencarnação é uma bênção. A reencarnação é a forma que Deus encontrou na lei de Deus
para nos dizer: filho, eu te perdoo. Se perdoe dos seus pecados. Volta lá e tenta de novo. Você pode. Você tem a minha genética divina que está na sua consciência, através das minhas leis, que lá estão também. Desperta e acessa essas informações, que você também será divino. E que vozes nós temos escutado? Que vozes nós temos dado ouvidos? Que vozes nos chamam a atenção? Aquelas que dizem que não somos nada, não somos ninguém, que somos errados? Ou as vozes que dizem: não, você tem uma paternidade divina, você tem uma digital espiritual. Jesus é teu irmão maior. Segue-o. Ele te espera. Que vozes nós temos dado ouvidos? Questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Há os que nem sequer nela pensam. Por quê? Porque não estão nem aí? Porque não querem? Não, porque não sabem. Porque não conhecem. E muitas vezes foram impedidos de ter acesso ao conhecimento. Por isso é tão importante divulgar as verdades espirituais, que nós que estamos aqui temos a alegria de podermos ser conhecedores. Ela, por si só, já nos traz alento ao nosso espírito. E imaginem aqueles que não têm, acham que simplesmente com a morte tudo se acaba, ou que vão ficar dormindo até que venha um dia de um juízo final. Muitos nem sequer nela pensam, ou mesmo a compreendem. Como é que acontece a encarnação? Como é que o espírito entra dentro do corpo? Como é que ele se une? Muita gente não tem a menor ideia de como acontece isso. E é preciso divulgar. É preciso ensinar. Ah, mas isso é teórico, você tem que fazer caridade também. Cada um tem uma tarefa. Cada um tem uma missão. Cada um vai saber fazer bem aquilo que for necessário. Depende da sua natureza mais ou menos avançada. Então, depende de evolução espiritual. E evolução espiritual, nós sabemos que é uma composição de duas forças. Uma força moral e uma força também intelectual. Amai-vos e instruí-vos. Que não adianta só
ser um coração bondoso, cheio de amor, que não sabe de nada. Vai ser enganado, vai ser ludibriado. Para alguns, as incertezas quanto ao próprio futuro representam uma punição. Sim, porque a obrigação nossa, quando estamos na escola, é o quê? Passar de ano. Estudar. E nós aqui estamos em uma escola. Sejam bem-vindos. Escola Planeta Terra. Hospital Planeta Terra. Prisão Planeta Terra. Aqueles que não passarem de ano e tiverem que repetir, substituindo aqui a palavra punição por necessidade. É horrível repetir o ano, né? Mas não tem ninguém punindo ninguém. É apenas resultado da lei de ação e reação. Eu tive a ação de estudar, de me esforçar, eu não passei. A responsabilidade é única e exclusivamente minha, de mais ninguém. Por isso que o Espiritismo e a sua doutrina, por muitos irmãos, não são bem vistos, porque ela traz o dever da responsabilidade. Questão 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento de sua reencarnação? Olha aí uma questão importante. Ele pode abreviá-lo, solicitando em suas preces. Olha como se comunicam os espíritos pelas preces. Acreditem mais nas suas preces. Nosso grupo tem um trabalho de irradiação e preces. E os nomes podem ser colocados em formulário próprio, e a irradiação é feita, a prece é feita, tanto para encarnados quanto desencarnados, em grupo fechado, todas as terças-feiras, das 21 às 21h30. Preencham os formulários e acreditem nas suas preces. Pode também retardá-lo. E normalmente, quem é que tenta retardar uma reencarnação? Se recua ante a prova, é porque entre os espíritos há também os pusilânimes e os indiferentes, mas não o fazem impunemente. Sofrem como aquele que se recusa o remédio que pode curá-lo. É aquele: não vou tomar remédio nenhum, deixa que eu morra assim mesmo. Mas existem também alguns irmãos, não são muitos, irmãos que, por ações do mal, deformaram, destruíram, lesaram o seu perispírito e vão necessariamente formar corpos físicos não tão perfeitos, porque toda a energia negativa que direcionaram a outros irmãos se fixa antes na sua mente e no seu perispírito.
e a reencarnação se torna-se obrigatória e necessária. É como uma operação plástica no perispírito para que ele possa voltar a se organizar. Questão 333, para fechar. Se um espírito se sentisse muito feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não ambicionasse se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Aqui Kardec detalha a pergunta. O progresso é uma necessidade que o espírito prova cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, pois que é destinação de todos. Então, todos que estão aqui, todos que vão nos ouvir e todos que estão nos ouvindo são futuros candidatos a arcanjos. Fiquem em paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui no sábado para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje eu vou fazer um pouco diferente e peço a compreensão de vocês, mas eu acho que vai ser melhor compreendidas, serão melhores compreendidas as questões que vão da 334 a 337 e que abordam o direito de escolha, o arbítrio dos espíritos quando da reencarnação. Eu vou iniciar aqui trazendo para vocês alguns pequeníssimos trechos do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, que é a preparação de experiências. A história de Adelino, Sigismundo e Raquel, e há um momento em que Sigismundo vai voltar, vai reencarnar, Adelino não gostaria que isso acontecesse, eles são inimigos de outras vidas, e depois ele também, Sigismundo, se revolta com isso, e Alexandre e André ganham a missão de fazer com que o que é necessário, que a reencarnação de Sigismundo aconteça. Então, em determinado instante, o Alexandre diz para o André Luiz o seguinte: em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual. Então, lá, em nosso lar, existe um serviço, um departamento chamado Planejamento de Reencarnações. Mais abaixo ele fala: grande porcentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Quando ele fala aqui padronizado, não é que seja, é claro que eu sei que vocês entenderam, só um desenvolvimento de raciocínio, não é que é padronizado no sentido de serem iguais, e sim no sentido de aprendizado, de uma programação reencarnatória para o desenvolvimento do sujeito. Em geral, diz ele, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam
o direito de influir sobre fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então, para escapar do padrão geral, é que há espíritos que podem interferir no seu processo reencarnatório. Claro que nem sempre tais alterações, e mesmo assim, se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Mais à frente ele diz, e eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem mais duas coisas. É para regulamentação de semelhantes serviços que funcionam em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E, para encerrar, em mais uma página, ele diz: os rolos brancos que conduzem aquelas pessoas que ele está vendo transitar, o André está vendo transitar lá no planejamento de reencarnação, são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, André, cuja obra é nos ensinar aquilo que acontece no plano espiritual, deixa muito claro aqui, através dos ensinamentos de Alexandre, que há um conjunto de irmãos especializados para elaborar esse emaranhado, esse extraordinário estudo que é a reencarnação de um espírito aqui no planeta Terra. E aí eu vou começar, não da pergunta 334, mas da 337. E vocês entenderão por que eu quis ler primeiro essa parte. Obrigado, Itamar. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não estiver apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Pode ser constrangido a unir-se ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e posição no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de expiação. Então, veja só, a questão do arbítrio, eu quero nascer nessa família, eu gostaria disso ou daquilo, isso não é assim que funciona. Há um planejamento total. Numa parte do livro aqui, o André, uma entidade, o espírito lá, também dessa área, dá congratulações ao irmão que aceitou e entendeu como seria o processo reencarnatório dele, o convencimento, a explicação. Então, pode ser imposta. Então, não escolheu, sou eu quem escolho, é o espírito que escolhe, não. Isso é para um processo evolutivo. Aqueles lá que estão bastante evoluídos, que podem, como foi dito aqui no livro Missionários da Luz, que podem oferecer as suas sugestões e a sua capacitação para determinada encarnação. Agora eu volto para 334, por favor. 334, tá? Então, a união da alma com um determinado corpo está predestinada ou é apenas no último momento que a escolha se faz? Resposta. O espírito é sempre designado com antecedência. Ao escolher a prova que deseja sofrer, pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, conhece de antemão qual alma se unirá com o corpo. Então, vamos solicitar a ajuda de Ramatiz. Ramatiz nos ensina muito claramente o seguinte, e isso é fundamental até para o conceito do aborto e dos acontecimentos que podem ser gerados em função disso, as suas consequências.
No momento em que espermatozoide e óvulo se unem, lá está o espírito e o perispírito, miniaturizado, como diz Ramatiz, porque é o momento em que começa a transformação celular, a multiplicação celular. Então, neste momento, as células espirituais com aquelas células nossas do corpo humano, elas estão juntas para um processo continuado. Então, é com antecedência que isso tudo é planejado para um momento adequado. As provas e as suas conformações, as escolhas, a programação reencarnatória já está definida, como é o caso de Adelino, Raquel e Sigismundo. É a família que já foi definida, vieram antes ao plano espiritual, isto tudo é antes planejado. 335, por favor. Perdão. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual deve encarnar ou somente o gênero de vida que deve servir-lhe como prova. Pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo serão provas que o ajudam a evoluir, se vencer os obstáculos que encontra. Mas a escolha depende sempre dele, que poderá pedi-la. Mas lembre, então, aqui o seguinte: depende da evolução do espírito. Depende dos nossos amigos espirituais também verificarem se aquilo que foi pedido é da capacitação daquele espírito. Por isso que tem a sabedoria popular, um dos seus adágios é que ninguém carrega uma cruz mais pesada do que aquela que pode fazê-lo. 335A. O espírito poderá, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusar, sofrerá mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Isso vai ao encontro da pergunta e da resposta que foi dada quando Paulo apresentou aqui as questões anteriores. Não é uma questão de recusar. Já está tudo preparado, é o que se tem que fazer, não há como. Por isso que existem também as reencarnações compulsórias. Questão 336, ou 336, desculpe. Poderá acontecer de um corpo que deve nascer não encontrar espírito para encarnar-se nele? Resposta: Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer e viver, é sempre dotada de uma alma. Nada foi criado sem um propósito. É o sopro divino, é o sopro da vida. Se vai nascer, é aquele processo que Ramatiz nos explica muito claramente. É um processo em que os 3 elementos, na verdade, 4 elementos, estão reunidos. É o óvulo, o espermatozoide, o corpo espiritual, perispírito, e o próprio espírito em si. Esse que é o sopro divino. É isso que vai dar vida. Então, eu quis ler André e trazer até aqui, porque nossos amigos espirituais, o livro dos Espíritos, não é nada contestatório, repito, vai ao encontro. Os amigos espirituais têm que dar uma resposta geral para que nós, ao longo do processo de nossas existências, venhamos a, trazendo todo esse conhecimento basal, nós venhamos a acrescentar o conhecimento que a própria ciência, inspirada no mundo espiritual, vem a trazer sobre nós, para nós. Então, nós não poderíamos ficar na pura letra da lei. Então, não há que se ler assim, não, eu vou lá em cima, eu vou escolher, quero isso, não, dessa vez eu quero um corpo assim, quero fazer assado. Não é assim, não é assim. Não é assim que funciona, nem daria para funcionar. Se nós somos nós mesmos no plano espiritual e aqui nós somos uma confusão só, imagine lá. Então, existe realmente, como é dito aqui pelo nosso amigo André Luiz,
planejamento de reencarnações. Lá há um departamento, lá em nosso lar. Se não, vocês me perdoem a descrença, de certa forma, em nós mesmos, senão viraria bagunça. Meus amigos, é sempre um prazer. Alguma dúvida? Alguma ponderação? Muita paz para todos, fiquem com Deus. Namastê. Ô, Sérgio, a pressa é tua. Daqui a pouquinho. Não, eu não vou embora, não, pô. Eu só estou Eu aqui. sei, eu sei. Bom, gente, depois da brilhante colocação do Sérgio. Opa, pergunta. Ângela, fala, Ângela. Boa noite a todos. Boa Eu gostaria, noite. Sérgio, se você puder me responder, capacidade eu sei que tem para isso, mas a pergunta é a seguinte: nós, de acordo com as nossas necessidades, vamos ter um perispírito perfeito ou não? Então, se eu venho com perispírito perfeito, né, de condições físicas perfeitas, que eu quero dizer, e aí então eu destruo através de um vício. Mas se for, por exemplo, o coração, aí eu faço uma operação, uma cirurgia, onde eu reconstituo esse coração e volto a ter saúde. Na próxima encarnação, eu vou vir com esse coração perfeito, porque eu consertei, vamos dizer assim, nessa vida? Pergunta de prova parcial de química orgânica. Não entendi. Não, é brincadeira, Elizabeth. Eu tenho que pensar essa pergunta, mas olha, eu diria o seguinte a você. Vão pensar e aceito correções, por favor, como sempre. Né? Se foi dada a você a graça se você teve um vício, se você você quer dizer uma má atuação no plano que impregnou um determinado órgão, né? E aí você teve esse órgão, ele por um tratamento qualquer você se recuperou, tá certo? Então, veja só, isso é uma graça, é uma bênção, né? Para que você possa ter uma segunda chance. E aí, então, eu vou atrás do ensinamento do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus diz ao cego? Vai e não peques mais. Então, é a oportunidade daquele espírito, por algum momento, ele seguir na sua jornada e se recuperar. Tenho a impressão de que, na programação reencarnatória dele, ele voltará a passar por um momento de uma prova aqui neste planeta para verificar se ele aprendeu. Seria na programação reencarnatória. E isso poderá ter, com certeza teve, alguma marca no corpo espiritual que vai voltar. Embora ele tenha tido a chance na vida de dar continuidade. Mas ele marcou o perispírito. Entendeu? Então, a questão é a marca do perispírito. Por exemplo, se o sujeito suicida-se com um tiro na cabeça, numa ocasião qualquer, ele pode vir anencéfalo. Ou seja, ele vai ter 2 horas de vida. E aí vai haver uma prova muito grande, uma expiação e um sofrimento, prova aí no sentido do sofrimento, para ele e para a mãe, mas notadamente para a mãe e para o pai, para os pais. Porque certamente, por exemplo, vou contar aqui uma história rápida. Pai e mãe não perceberam, numa época mais distante, vamos colocar 1700 e pouco, não perceberam que o filho tinha um processo depressivo, porque depressão não é só do século XXI e XX, não. Então, ele entrou numa profunda tristeza, numa melancolia, e não se aperceberam daquilo, e o filho, na casa de caça, pega uma espingarda e dá um tiro na cabeça. Então, imagine lá no plano espiritual, lá no departamento, esses 2 espíritos sendo chamados e dizendo para eles que eles vão ter uma grande oportunidade de ajudar aquele filho que eles não prestaram atenção a purgar aquele ato que ele teve.
Então, eles terão, na encarnação que vai acontecer, a oportunidade de terem um filho, só que ele é anencéfalo, porque é aquela purgação para que em outras encarnações ele venha melhorando. E o grande remédio que vai ser dado serão os 9 meses na barriga da mãe, com a aceitação do pai, dando o amor como grande presente a eles. E aí eles voltam, eles lá ficam maravilhados, vão poder recuperar, ajudar aquele filho que não prestaram atenção. Quando vem ao plano físico, eles, com o véu do esquecimento, é uma tragédia. Se vão a um médico para verificar como acontece, vai dizer, tem um filho anencéfalo. Uma grande jurista do Supremo Tribunal Federal disse que era uma mulher carregando um caixão, era um caixão ambulante. E é uma grande jurista, uma mulher disse isso. Então, é o desconhecimento. Não estou fazendo julgamento dela com caráter, nem nada disso. Só estou dizendo que é uma maneira de se olhar. A essa família vem uma tragédia. Aquele tão esperado nascimento, aquele tão esperado gestação, é um anencéfalo que terá poucas horas ou poucos momentos de vida, mas resolvem ter o filho. Então, durante 9 meses, ele é bombardeado de amor. Ele é acolhido. Ele vem, purga e volta para uma outra encarnação poder fazer. Então, o perispírito tinha sido maculado, sabe? Então, as coisas que nós machucamos aqui no plano físico é aqui que se cura, na maioria das vezes. Agora, pode haver nas provas, há minorações pelos méritos. Um dirigente de um centro espírita era uma pessoa muito querida e amada. Ele era para perder o braço. Ele perdeu um dedo na Serra Tico-Tico. E o pessoal não entendia, mas ele perdeu um dedo, aquele dirigente perdeu 1 ou 2 dedos. Tão maravilhoso, e veio a informação, era para perder um braço. Mas ele tem uma missão a cumprir, ele tem coisas a fazer e ele está indo muito bem. Então, veja só, não é punitivo, é educativo. Então, eu acho que dá para você entender, porque eu acho que vai ter uma nova, ele vai ter que passar novamente. Por isso que, por exemplo, o suicida ele é recorrente. Ele tem que passar, ele tem que superar aquilo. Então, ele vai passar por aquilo, e eu acho que se ele fez dessa maneira, ele danificou o perispírito. O mundo espiritual é que houve por bem dar a ele uma nova chance. Perfeito, Sérgio. Obrigada, hein? Obrigada. Nada. É contigo, Sérgio. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, Paulo de Tarso, nossos queridos mentores espirituais. Mais uma vez, obrigado por mais um sábado de aprendizado. Mais uma vez, obrigado por estarmos aqui reunidos no calor da amizade, do carinho e do afeto, costurados pela fé. E aí nós estamos invencíveis. Que seja uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. Que as pedras do caminho sejam tão pequenas que nós sequer as percebamos. E com saúde. Graças a Deus.